O conhecimento que transforma. Romanos capítulo 11, verso número 33, diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele. Tudo bem? Estamos aqui em mais uma quinta-feira com o nosso programa Conhecimento que Transforma. Que bom estarmos aqui. Hoje nós estamos transmitindo pelo YouTube. Conseguimos mandar de novo, né? Rodar aí no YouTube. Graças a Deus. Você que está nos ouvindo pela rádio, eu quero desde já agradecer a tua audiência. De toda quinta-feira você está aqui com a gente com o programa Conhecimento que Transforma. Que bom. Você pode participar, querido, pedindo música, pedindo oração. Você pode participar com a gente, interagindo, dizendo o seu nome, oferecendo a música para alguém. Então, querido, em nome de Jesus, vamos caminhar aqui com o nosso programa hoje, que vai ser uma bênção, tem uma palavra de Deus para o seu coração. Como você sabe, meu nome é Daniel, sou o pastor da Igreja Congregacional aqui em Arraial do Cabo, que fica ali na rua Damião Teixeira, número 15. Hoje à noite nós temos o culto de estudo. Estamos estudando Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12, Pedro, que fica preso na prisão, e o anjo do Senhor o livra enquanto a igreja ora. E hoje nós vamos falar sobre o poder da oração da igreja. Quando a igreja se disponibiliza a orar, Deus age, querida, em nome de Jesus. Então, se você quer aprender da palavra, hoje às 19h30 nós estaremos estudando o livro de Atos, tá bom? E você pode acompanhar. Desde já vou pedir aí para você dar o like aí no YouTube, curte aí, dá o joinha. Se você não segue o canal da Interativa FM, siga, tá bom, querido? Vamos caminhar junto aí. Amém, querido. Graças a Deus. O Senhor é aquele que provê todas as coisas. Nós temos participações aqui, querido. Que bom, os irmãos estão aqui com a gente. A nossa irmã Noêmia está lá com a dona Olívia, Silvano, Deus abençoe. Pediu o louvor santo para sempre, nós já acabamos de tocar. A nossa irmã Luciana está lá com o Arthur, Deus abençoe sua vida. A nossa irmã também Enita está com a gente. A Iracema está lá com o Lucas, Deus abençoe a sua vida. Que bom, a nossa irmã Terezinha também está aqui com a gente. A nossa irmã Eugênia está com a gente aqui também na rádio. Que bom estarmos aqui, querido. Tem mais participações e daqui a pouco eu já menciono você que está com a gente. Você que ainda não falou nada, você pode também falar: olha, pastor, estou aqui, tal. A gente vai falar teu nome para a glória de Deus. Tá bom, querido? Amados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 16. Salmo 16. Você que pode abrir aí. Salmo 16, versículo de número 7. Versículo 7. Salmo 16, versículo 7, Salmo de Davi, Salmo de número 16, versículo 7, Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos ler? Diz assim: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Mas esse salmo aqui é um salmo messiânico. Tanto Pedro quanto Paulo, eles mencionam o versículo de número 10 e o versículo de número 11, que vai falar sobre a morte de Jesus e a sua ressurreição. E o que a morte de Jesus trouxe? Trouxe benefício, trouxe salvação, trouxe reconciliação. Então esse salmo ele é um salmo messiânico. Mas eu queria que a gente pensasse, querido, apenas nessa questão do versículo 7, onde o salmista ele vai dizer
que até durante a noite, o Senhor, ele aconselha Davi. Até durante a noite o Senhor me aconselha. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração nos ensina. Amados, é interessante a gente olhar esse salmo no versículo 7, porque a gente pode pensar da seguinte maneira. Às vezes a gente vive dias difíceis, dias onde a noite é longa, né? Tanto que a Bíblia vai falar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E a gente sabe que existem momentos em nossas vidas que às vezes essa noite que traz essa representatividade de dificuldade, de luta, essa noite às vezes dura uma semana, essa noite às vezes dura um mês, essa noite às vezes dura um ano, onde a dificuldade ela é intensa, ela é forte e vai além das nossas forças, vai além da nossa dificuldade. E aí a gente torce para esse amanhecer que o Salmo diz acontecer na nossa vida, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E a gente tem essa expectativa de que a luz do Senhor brilhe em nossa casa, na nossa família, ilumine os nossos filhos, ilumine as nossas esposas, os nossos esposos, ilumine a nossa casa, tragam a luz de Deus, essa luz de amor, de graça, de bondade sobre a nossa casa. Mas às vezes a gente precisa viver esse período de noite, esse período de dificuldade, esse período de não haver sol, não haver lua, não haver estrelas, e a gente vive aquele momento de noite. E aí o salmista Davi, ele fala que até nesses momentos de noite, o Senhor traz conhecimento, o Senhor traz benefício. E às vezes a gente fica tão preocupado com que a noite passe, que a gente deixa de discernir e de perceber o que Deus quer fazer e o que Deus quer falar com a gente. A gente está tão apavorado para sair da noite que a gente não entende que, às vezes, esse período de noite é um período de Deus falar, é um período de Deus orientar, é um período de Deus ministrar, é um período de Deus fazer milagre. Então a gente vê Davi dizendo, olha, eu bendigo o Senhor durante a noite. Ou seja, diante da noite é para bendizer o Senhor. Eu bendigo o Senhor durante a noite, porque Ele me aconselha. Pois até durante a noite, querido, até durante a noite. O Salmo de número 139 vai dizer que a noite, que o dia e as trevas para Deus é a mesma coisa. Para Ele não faz diferença nenhuma, porque Ele é poder, Ele é luz. E quando o Senhor chega, todas as trevas são dissipadas. E aí o salmista Davi diz, olha, até durante a noite Deus fala. E eu queria dizer para você que diante dessa noite que você está vivendo, eu não sei qual é essa noite que você está vivendo. Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu quero te dizer que Deus quer ministrar durante essa noite. Esse período de trevas que você tá vivendo, esse período dos dias maus, essa luta intensa que você tá vivendo, Deus quer falar. E é interessante porque a gente vê em alguns textos bíblicos Deus aparecendo e falando durante a noite. A gente pode perceber que no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 5, diz assim, e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que tu queres que eu te dê. Pede o que tu queres, Salomão. Repare isso, querido. Salomão estava precisando de sabedoria. E não foi durante o dia, não foi durante a manhã, foi durante a noite. Ou seja, a noite, querido,
existe a possibilidade de Deus se manifestar. A noite não impede o manifestar de Deus, Deus aparecer. Então, querido, essa noite que você está vivendo é uma possibilidade de Deus se manifestar. É uma possibilidade de Deus falar. É uma possibilidade de Deus falar assim, o que você está precisando? É Deus chegando com o que você precisa. Então, esse período de dias maus que você está vivendo, pense com essa perspectiva. É um momento que Deus pode se manifestar e falar comigo. O segundo texto é que está em Daniel, capítulo 7, versículo 2, diz assim, falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitaram o mar grande. Repare que Deus se manifesta para Daniel durante a noite, numa visão. Olha, gente, como Deus se manifesta durante a noite. É durante a noite que Deus se manifesta, querido. Terceiro texto, Atos 16, versículo 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se todas as cadeias de todos. Olha isso, querido. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam. Qual o ensinamento que Deus traz para a gente nessa manhã, querido? Qual o ensinamento? Em primeiro lugar, o próprio texto aqui, o versículo 7, ele vai falar para a gente. Em primeiro lugar, bendiga o Senhor durante a noite, querido. Bendiga o Senhor, louve o Senhor, não porque você está vivendo um dia de trevas, não porque você está vivendo um dia mau, mas louve o Senhor porque Ele está contigo. Louve o Senhor porque Ele não te abandonou. Louve o Senhor porque Ele é o teu companheiro. Louve ao Senhor porque Ele é digno de ser louvado. Em segundo lugar, querido, porque nós devemos ter uma reação boa durante a noite, é porque é uma oportunidade de Deus nos ensinar. É o que Davi diz, que me aconselha durante a noite. Ele me aconselha. Então, querido, esse período que você está vivendo é um período de ensinamento, é um período de amadurecimento. É um período de se aproximar de Deus, é um período de você ter intimidade, é um período de você ouvir a voz de Deus, é um período de Deus se manifestar e te ensinar. Talvez você está vivendo esse período todo, querido, porque Deus quer te ensinar. Ele quer te ensinar a depender mais dele. Ele quer te ensinar a você adorar o nome dele, independente da circunstância. Ele quer que você adore na confiança da promessa que ele fez para você. Então é um período de aprendizado total para ser mais paciente, ser mais misericordioso, para aprender a ser mais pacífico, para aprender a ter um coração mais pacificado, para aprender a não temer, para aprender a ter bom ânimo, para aprender a ser humilde. É um período de aprendizado, de conselho, de ensinamento. Então, durante a noite, querido, é um período para você bem dizer o nome do Senhor. E é um período de ensinamento. E aí Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. Sabe, talvez você vai passar essa noite, e quando eu falo noite, eu não digo a noite um dia. Não, eu estou falando da noite de períodos. Existem períodos na nossa vida, como nós falamos anteriormente, que é noite. Mas esse período de noite, que traz o significado de períodos, é um período para nós bendizermos o Senhor e é um período para nós aprendermos. Irmãos, como a gente precisa aprender. Como nós precisamos aprender de Deus a viver para a glória dele. Que o Senhor nos abençoe, querido. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos agora ouvir um louvor, né, que diz que a gente vai construir a nossa vida no Senhor. Eu vou construir, entende? É essa construção de Deus em nós, nos tornando a semelhança de Cristo, sabe? É Cristo, antes de ir para a cruz, antes de ele enfrentar a noite da crucificação, ele canta um hino.
Olha que coisa linda. Ele bendiz ao Eterno, nos ensinando. É período de ensino. Entende isso, querido? Então, pare de reclamar. Pare de reclamar. Pare de reclamar. E coloque a tua vida diante do Senhor. E diz, Senhor, eu quero aprender. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa escassez? O que o Senhor quer me ensinar nesse período de doença? O que o Senhor quer me ensinar nesse período de crise familiar? O que o Senhor quer me ensinar? Qual é o caminho que eu tenho que tomar? Qual o conselho que o Senhor me dá? Deus quer te dar um conselho. Tá bom? Vamos ouvir o louvor e daqui a pouco a gente volta para orar. Tá bom, querido? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. O CAF é o Centro de Assistência e Formação Integral e nós trabalhamos com os nossos 4 pilares fundamentais. Temos uma casa de curso que atende em média 300 pessoas por ano, entre elas crianças, jovens, adolescentes. Amém, querido, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui de volta. Vamos orar, queridos. Vamos orar, pedir a Deus para que Ele nos ajude nesse momento de dificuldade, nesse período de noite que nós estamos vivendo. Talvez você está vendo isso na sua casa, mas eu quero te dizer que é um período onde o Senhor pode te aconselhar, se manifestar e falar ao teu coração. Tá bom? Vamos orar, querido. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor nosso coração, a nossa vida. Pai, nós queremos bem dizer o teu nome durante esse período de dificuldade. Senhor, nós queremos ter um ouvido para ouvir a tua voz, os teus conselhos. Senhor, fala com a gente, manifesta a tua graça sobre nós. Pai, que a gente aprenda, Pai, que a gente melhore. Meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos parecer cada vez mais com Cristo. Olha pra gente nesse dia, Senhor, e que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, nós temos a nossa irmã Neide que está participando e o nosso irmão Josué Veiga. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe de forma poderosa, tá bom, querido? Lembrando que hoje à noite nós temos o nosso culto de estudo e nós vamos falar sobre o poder da oração da igreja. Quando a igreja se reúne para orar, há a manifestação do poder de Deus. E nós vamos falar isso em Atos capítulo 12, desculpe. Atos 12, nós vamos falar sobre isso, sobre a prisão de Pedro e o agir de Deus. E o agir de Deus sobre a vida de Pedro e ter libertado ele da prisão. Vá lá na igreja hoje, 19h30, igreja congregacional, Rua Damião Teixeira, em frente à Praça da Bíblia, Praia dos Anjos. Querido, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Que bom estarmos aqui. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua jornada e que o Senhor te dê um final de semana abençoado. Tá bom, querido? Fique na paz. Deus abençoe. Tchau, tchau.